Uma boa noite para você, seja bem-vindo a mais esse Culto em Casa, quarta-feira, dia 14 de outubro. Você é muito bem-vindo e que bom que você está aqui conosco para juntos louvarmos o nome de Deus. E nessa noite nós vamos ter a alegria, mais uma vez, de cantar, de orar, de estudarmos a palavra e assim estarmos fortalecidos pela graça de Cristo na nossa vida. Nesse momento eu convido você para a oração inicial, pedindo a bênção de Deus para os momentos que vamos passar aqui na presença dEle, o louvando. Vamos orar. Querido Pai de amor, te agradecemos muito porque o Senhor tem nos abençoado grandemente, tem cuidado de nós e estamos hoje mais uma vez reunidos em Teu nome para louvá-lo, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra também. Agora nós vamos cantar, porque cantando alegra o nosso coração.
Cantar ao Senhor preenche a nossa vida. Aceite o nosso louvor. Perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar a Deus, porque Ele é digno de louvor. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Amém! Como é bom poder louvar o nome de Deus, não é verdade? E agora eu quero convidar você para juntos louvarmos o nome de Deus, cantando um pedido que é um pedido de um milagre. E o verdadeiro milagre que Deus quer fazer na minha e na sua vida é o milagre de confiar na providência dEle, mesmo quando os milagres ao nosso redor não aconteçam. Então, vamos juntos cantar, louvar a Deus através desse hino.
milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Esse é o verdadeiro milagre que nós temos que diariamente pedir a Deus. O milagre de confiar nele, mesmo quando os milagres não aconteçam. Que bom! Agora eu quero saber onde andam as nossas crianças. Nós temos a sequência da história que estamos vendo a cada quarta-feira, começou na quarta-feira passada, a vida de Jesus, e hoje nós temos o segundo episódio. Então, criançada, vamos agora aí se reunir na frente aí da tela, com o celular, ou no computador, ou na TV, não sei onde você está assistindo, mas agora preste atenção em mais essa história da vida de Jesus.
Saia dele! Impostos! Pague seus impostos aqui! Roubando dinheiro do próprio povo para dar a Roma. Não esquece de pegar um pouco para você, hein? Ainda tem fruta de graça? Hã? Vai lá, soca ele! Siga-me! Eu quero comer na sua casa hoje. Então, por que exatamente seu mestre come com pecadores? Não sei. Eu pergunto para ele depois. Pessoas saudáveis não precisam de médico. Pessoas doentes, sim. Eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem, mas pecadores. E nós? Quer dizer, o senhor convidou o André e eu também? Como os pecadores? Todos os pecadores são convidados para comer conosco. Cobradores de impostos, ladrões, todos vocês são bem-vindos. Viram só, crianças? Nessa historinha nós aprendemos duas lições importantes. A primeira é que Jesus realiza milagres e a segunda é que ele chama a todos para o seguirem. E assim também, Cristo pode fazer milagre na vida de vocês, na família de vocês, nos amigos de vocês. E ele também tem um chamado especial. Ele chama vocês para o seguirem. Nunca se esqueçam que Cristo ama muito a cada uma de vocês. Que Deus os abençoe. Agora, eu quero convidar a todos que estão participando aqui do nosso culto, porque nós vamos entrar no nosso momento Wi-Fi Céu. Nós vamos juntos falar com Deus através da oração. E você que tem algum pedido, você pode externá-lo, deixando registrado no chat, tá bom? Embora eu não tenha acesso a eles agora, mas eles ficarão registrados aí para que estejamos em oração por eles. E quero orar de maneira muito especial, pedindo a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo. Precisamos do Espírito na nossa vida. Precisamos do Espírito para vivenciar o amor, aquele amor que Deus colocou em nosso coração. Precisamos do Espírito para falar do Evangelho de Cristo às outras pessoas. Precisamos do Espírito a fim de termos um relacionamento melhor com o nosso próximo, a começar dentro da nossa casa. É somente com o Espírito Santo. E por isso, nesse momento, eu quero convidar você que pode fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Pai de amor e misericórdia, te agradecemos a oportunidade de poder falar com o Senhor através da oração. Queremos te agradecer pela tua proteção e cuidado em nossa vida. E Pai bondoso, nessa hora eu quero pedir ao Senhor que abençoes a cada pedido que vem em cada coração que está agora participando nessa oração. Quero pedir ao Senhor que abençoe a cada pedido que está sendo também registrado no chat. O Senhor conhece as necessidades dos seus filhos. Segundo a tua graça, que o Senhor atenda a cada uma delas. E Pai querido, o nosso pedido de maneira muito especial é que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo. Precisamos do Teu Espírito, Pai, para vivenciar o amor. Precisamos do Teu Espírito para viver a verdade. Precisamos do Teu Espírito para anunciar o Evangelho. Precisamos do Teu Espírito para nos relacionarmos melhor com o nosso próximo. Precisamos do Teu Espírito para que a nossa família seja mais abençoada, seja mais unida. Por favor, Pai,
dê o Teu Espírito Santo a cada um de nós e pela Tua graça abençoe a cada família representada nesta oração. Que o Senhor visite cada lar, levando paz, amor e esperança, e desperte a cada um de nós com o Teu Espírito para o chamado especial que o Senhor tem feito de levarmos esperança e a salvação para aqueles que não Te conhecem e podermos estar aliviando o sofrimento, Pai, daqueles que necessitam. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor abençoe agora o estudo da Tua palavra que faremos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tivemos o privilégio agora de falar com Deus através da oração e agora teremos o outro privilégio de ouvir a Deus através da sua palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46 até o versículo 54. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos à leitura da palavra nessa noite. A minha tradução, ela diz o seguinte: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Dando sequência aos 7 sinais de Jesus Cristo no Evangelho de João, vamos hoje estudar o segundo sinal. Estudamos o primeiro na quarta-feira passada, que foi a transformação da água em vinho, e hoje, conforme já acabamos de ler, a cura do filho do oficial do rei. Há muitas lições para a minha e a sua vida nesse relato. Para a gente entender e extrair da melhor maneira, vamos então estudar um pouquinho do contexto que envolveu o relato de hoje. Jesus Cristo havia ido a Jerusalém participar da Páscoa. Não somente ele, como a maioria dos moradores da Galileia. E lá em Jerusalém, conforme está descrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, Jesus realizou muitos milagres. E essas pessoas da Galileia que estavam lá e presenciaram, automaticamente voltaram para a Galileia contando essas notícias dos milagres de Jesus. E essas notícias percorreram toda a região da Galileia, chegando até Cafarnaum, alcançando o coração de um homem que estava com o seu filhinho doente à beira da morte. Esse coração era justamente o do oficial do rei. O rei, muito provável, era o rei Herodes, e esse oficial, um homem de muita posição em seu reinado. Ele, pelo contexto bíblico, deu a entender que havia tentado de muitas formas e maneiras a cura do filho, mas não teve sucesso. E quando ele ouviu que Jesus havia realizado milagres, ele então foi até a região de Caná da Galileia, sabendo que Jesus estivera lá, para poder então fazer um pedido a Jesus. E diz o texto bíblico que ele, quando foi ter com Jesus, rogou que descesse para curar o seu filho. O filho dele, segundo a narrativa do original, dá a entender que era um neném, um bebê. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais da aflição desse pai. E agora ele roga a Jesus que Jesus desça. Por que ele pede para Jesus descer? Porque justamente ele estava em Caná da Galileia. Caná da Galileia fica mais ou menos a 250 metros de altura em relação ao nível do mar.
Já Cafarnaum, que fica na região do Mar da Galileia, entendendo que o Mar da Galileia não é um mar, como nós temos aqui no Balneário Arroio do Silva, no Morro dos Conventos, mas é um grande lago. Como nós temos subindo aqui para Florianópolis, do lado esquerdo, né? Ali na região de Imbituba, Laguna, aquela grande lagoa. Assim é o Mar da Galileia. E chamado de mar por ser grande, mas a grande verdade é que é um lago. E o Mar da Galileia, que é um lago, está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então perceba que esse oficial, ele, ao chegar em Caná da Galileia, ele subiu bastante, mais ou menos 450 metros de altura. E agora ele convida Jesus para descer a Cafarnaum. Ele faz esse pedido e, em resposta ao pedido, Jesus diz para ele o seguinte: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus estava dizendo para ele: você está querendo ver para crer. Eu sei que você veio até aqui, andou tudo isso, e só para a gente entender a distância, de Cafarnaum até Caná da Galileia, mais ou menos 25 quilômetros. E 25 quilômetros, mais ou menos, é daqui de Araranguá até Sombrio. Então imagine, ele foi a pé ou a cavalo, porque naquele tempo não tinha carro, né? Como nós temos hoje. Hoje a gente pode ir de carro, pode ir de moto, tem uns aqui no distrito que vão pedalando, né? Tem gente que vai pedalando e se torna rápido. Mas naquele tempo não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha moto. O que poderia ser usado para meio de transporte era o cavalo. E mesmo assim, a viagem se tornava longa pela demora. A pé, mais ou menos 5 horas e meia caminhando, né? Então perceba, aquele homem andou tudo isso para poder fazer um pedido a Jesus. E agora ele pede para que Jesus desça. E Jesus Cristo sabia que aquele homem havia andado tudo aquilo porque ele queria somente uma bênção. Ele sabia que aquele coração estava atrás de uma bênção de Deus, não do Deus da bênção. Ele sabia que aquele homem estava atrás somente de um milagre. Ele não queria compromisso com Jesus. Ele queria somente um milagre. E por isso Jesus deu essa resposta a ele. Olha, se você não tivesse ouvido falar dos sinais que eu fiz, muito provável você não ia acreditar. E sabe que há muitas pessoas hoje que estão indo à igreja, como aquele homem foi até Caná da Galileia. Estão indo à igreja simplesmente atrás de um milagre. Um milagre, de repente, de uma cura. Estão indo atrás para poder conhecer e Deus dá a bênção de ter um cônjuge. Estão indo à igreja no milagre, de repente, de ter uma libertação de um vício. Veja, são até por questões importantes, como era o caso aqui do filho do oficial, era um bebê que estava doente à beira da morte. Mas Jesus, ele reprova esse tipo de atitude, porque uma pessoa que vai à igreja, que vai a Deus atrás somente de uma bênção, ela está sendo egoísta. Ela está sendo mesquinha. Deus não é o gênio da lâmpada, que a gente vai lá, faz um pedido e ele responde o nosso pedido e pronto, está acabado. Deus é um ser pessoal, que quer se relacionar conosco, que quer desenvolver amizade conosco. E quanto mais a gente o busca, quanto mais a gente cria intimidade com Ele, mais o nosso coração é transformado, mais a gente tem paz, mais a gente se torna semelhante a Ele. E por isso Jesus reprovou a atitude daquele homem. Jesus não deu a resposta imediata que aquele homem queria, que foi: desça para que tu cures o meu filho. E Jesus então disse para ele: filho, você precisa rever as suas motivações. E Jesus nessa noite também está dizendo para mim e para você: nós precisamos rever as nossas motivações. Estamos indo atrás das bênçãos de Deus? Jesus pede para que a gente venha atrás do Deus das bênçãos. Porque se nós temos Deus, de nada sentiremos falta. E é interessante que quando Jesus dá essa resposta para ele, ele meio que corta essa conversa de Jesus. Ele não dá muito assunto, ele não fica perguntando como assim, o que é que tu quis dizer. Ele já diz: Senhor, desce antes que meu filho morra.
Aquele homem nessa hora começa a tomar as rédeas de Deus. Ele começa a dizer para Jesus o que Jesus precisa fazer. Aquele homem, naquele momento, começa a querer ser Deus. E muitas vezes nós também queremos ditar o que Deus tem que fazer na nossa vida. Exigimos que Deus desça para fazer algo no nosso viver. Exigimos que Deus desça para nos dar mais fé. Exigimos que Deus desça para que a gente seja transformado. A grande verdade é que nós não devemos tomar as rédeas que pertencem a Deus. Nós simplesmente devemos ouvir o que Deus tem a nos dizer e crer e obedecer. Deixar Deus ser Deus. É disso que nós precisamos na nossa vida. Nós muitas vezes corremos de um lado para o outro, achando que somos o dono da nossa vida, achando que somos capazes de resolver todos os nossos problemas. Não. Devemos parar e entender que existe um Deus. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que sabe o que é melhor para nós. E nós não devemos ditar o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Isso não é fé. Isso é presunção. Mas nós precisamos ter fé em Deus, de confiar que Ele é poderoso para fazer sempre o melhor na nossa vida. E então, depois que o oficial toma as rédeas, de Cristo, Cristo diz para ele: vai, você vai descer sozinho, eu não vou com você. E você pode ir, porque o teu filho vive. Naquele momento, o coração daquele homem que chegou atrás de uma bênção, percebe que não é só da bênção que ele precisa. O coração daquele homem que chegou vendo para crer, começa agora a descer, entendendo que é preciso crer para ver. E ele volta agora para sua casa. O texto diz que ele já descia quando os servos lhe vieram ao encontro. Quando a gente lê aqui o texto, parece que tudo era perto, mas nós já vimos que não era tão perto assim. E quando lemos, dá a entender então que os servos também vieram atrás em seguida, mas daí não daria tempo para tudo o que aconteceu. Mas é interessante que o texto diz, quando os servos dizem que o filho dele vivia, ele pergunta então para os servos, desde que hora ele ficou bom? Que momento foi que ele se sentiu melhor? E aí os servos, não sabendo da conversa que ele teve com Jesus, falam assim, olha, foi ontem por volta de 1h da tarde. O texto diz a 7ª hora, A hora 7ª, traduzindo 1h da tarde. E ele então entende que foi justamente o momento em que Jesus disse, vai, teu filho vive. Agora aquele coração começa a crer, começa a entender que de fato Jesus é um ser diferente. Ele começa a entender que tudo aquilo que ele ouviu acerca de Jesus é real, faz sentido. E é interessante que ele agora, ao reconhecer que Jesus é de fato aquele que ele ouviu falar, diz o texto que ele reconheceu que Jesus era o Messias e é dito assim, ele creu como também toda a sua casa. Interessante essa história, muito interessante. Porque aquele homem que tomou as rédeas, querendo que Jesus fizesse a maneira que ele achava melhor, ele não sabia que Jesus Cristo não precisava estar lá com o filho dele, que Jesus não precisava tocar no filho dele, mas que Jesus precisava somente proferir uma palavra. E aqui a gente vê como a palavra de Deus ela tem poder. A Bíblia declara que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mesma palavra que teve o poder de criar os céus e a terra, foi essa mesma palavra que teve o poder de realizar esse milagre. E hoje, essa mesma palavra está à minha e à sua disposição,
através desse livro, que é a Bíblia. Esse mesmo poder está à nossa disposição, de graça, na nossa casa. Se você não quer ler na página impressa, você pode baixar o aplicativo, você pode ir no seu computador e buscar ali qualquer Bíblia que você vai poder ler. E ali, naquelas palavras que estão na Bíblia, está o poder de Cristo, que quer transformar a sua vida, que quer restaurar o seu ser, que quer fazer com que você entenda que a vida cristã não é uma vida mendigando bênçãos, mas é uma vida de intimidade com o Deus das bênçãos. A essência da vida cristã vai muito além de um pedido, vai muito além de uma cura, mas a essência da vida cristã é uma vida ao lado de Deus, permitindo que Ele faça os milagres segundo a vontade dEle no nosso viver. E aquele homem chegou à conclusão de que não valeria a pena viver baseado somente numa bênção. E como nós vimos, ele e a casa dele passou a crer em Jesus. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou em Cafarnaum. E é interessante que esse primeiro milagre, ele abriu caminho para muitos milagres que Jesus passaria a realizar naquele lugar. Foi lá que Jesus morou na casa de Pedro. Foi lá que Jesus curou a sogra de Pedro. Foi lá que Jesus realizou muitos milagres. E com toda certeza, este primeiro milagre abriu caminho para que todos os outros pudessem ser realizados. E sabe, Jesus quer realizar muitos milagres através de você, a começar dentro da sua casa, na sua família. Falando em sua família, como que está a sua família? Está tudo bem? Vocês têm permitido que a palavra de Deus se faça presente diariamente na vida de vocês, através do culto familiar? Vocês têm permitido que Jesus fale ao coração de vocês através da palavra? Jesus quer salvar você e a sua família. E sempre que Jesus quer salvar uma família, Ele começa por um coração. No caso da família do oficial, foi pelo coração do próprio oficial. E Jesus quer começar um milagre na sua família, através de você. Não olha para o lado, não. É você mesmo. Não transfere aí a responsabilidade. Não transfere essa bênção. Porque é uma bênção ser usado por Deus para poder realizar milagres. E Deus quer começar com você, você mesmo. É através de você que vai acontecer o milagre que você tanto quer que aconteça na sua família. Então somente permita que Jesus faça o milagre. Então somente creia para que você então em seguida veja o milagre realizado. Confie na palavra de Deus. Não se contente com bênçãos de Deus, mas se contente com o Deus das bênçãos. E você vai ver que o milagre vai acontecer no seu viver e vai transformar a sua casa, a sua família. Você crê nisso? Amém. Que bom, eu também creio. E eu quero muito isso. Eu quero que a minha casa, a minha família, seja mais abençoada. Eu quero que a minha família seja mais temente ao Senhor. Para isso, eu preciso permitir que Jesus faça os milagres que Ele quer fazer no meu viver. E eu sei que esses milagres acontecerão como fruto da palavra dEle que é poderosa. E por isso eu preciso investir tempo em ler a palavra, em examinar a palavra, para que Cristo então realize os milagres que Ele bem sabe que precisa realizar no meu viver, para que assim eu seja um canal de bênção para toda a minha família. E se você crer nisso, e se você quer isso, permita-me agora orar com você. Vamos falar com Deus.
Maravilhoso Pai, soberano Deus, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por este sinal que é registrado no Evangelho de João. Quantas lições para a nossa vida. E nós aprendemos nessa noite, Pai querido, que o Senhor quer realizar milagres no nosso viver. Para tanto, precisamos criar intimidade com o Senhor. Precisamos separar tempo para ler a Tua palavra. Não adianta a gente dizer que é cristão se não passarmos tempo contigo, Pai. Não adianta dizermos que somos cristãos se não separamos diariamente um momento para ler a Tua palavra, para orar. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que precisamos depender do Senhor na nossa vida. Ensina-nos, ó Pai, que precisamos nos alimentar da Tua palavra todos os dias. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, a fim de que através de nós, a começar por nós, haja milagre em toda a nossa casa, em toda a nossa família, como aconteceu na casa desse oficial. Pai querido, nós estamos orando ao Senhor nesse momento porque nós cremos que o Senhor pode realizar todos esses milagres. E por isso nos colocamos em Tuas santas mãos, porque nós não queremos nos contentar com as bênçãos do Senhor, mas sim sermos felizes com o Senhor das bênçãos. Nos abençoe e nos guarde grandemente. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom, queridos, poder estudar a palavra de Deus, poder ouvir Deus falando ao nosso coração. E já convido você para a próxima quarta-feira estudarmos o terceiro sinal do Evangelho de Jesus, ou melhor, o terceiro sinal de Jesus nos Evangelhos, precisamente no Evangelho de João. Que Deus abençoe você e até a próxima quarta-feira. Um abraço.